Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Vamos aqui abrir no livro de Atos, capítulo 8. Abre, por favor, no livro de Atos, capítulo 8, versículo 26. Atos, capítulo 8, versículo 26, está escrito assim: E o anjo do Criador falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o outro lado, o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Cândice, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Amado Pai, através de Salvador eu clamo misericórdia sobre a minha vida e que perdoe todo e qualquer pecado que eu tenha cometido contra Ti e ao meu próximo. Clamo a Ti, Pai, que nesse dia, hoje, quinta-feira, 20 de junho de 2024, Tu venhas fazer milagre na minha vida e na vida desse homem, dessa mulher que está me vendo e escutando esse vídeo. Peço a Ti, Pai, que seja Tu falando e não eu, para que pessoas venham ser salvas e que a condenação não venha sobre elas por causa da falta de alguém para alertar os mesmos e ensinar. Peço, Pai, perdoa-me, libertando-me de todo mal e tirando-me cada vez mais da mão de Satanás. Abra meu entendimento e me dê o Teu Espírito Santo. Assim eu te peço através do Salvador, Pai. Muito obrigado, assim seja, muito obrigado. Gente, ontem eu peguei 2 vídeos de um padre, eu não sei o nome dele não, é um padre famoso aí, ele fala mesmo que Maria não é nada, ele fala que, enfim, só que ele é católico. E por mais que ele fale as coisas que o católico não está acostumado a escutar, ele ainda é católico. E ontem, se você for ver aí o vídeo anterior a esse, você vai ver que primeiro eu botei um vídeo curtinho de uns 3 ou 4 minutos, dele falando do ato de ser sacerdote, isso não o qualifica como homem santo, mas quando ele falou homem santo, é na esfera do outro saber aturar ele, tá? Da outra pessoa saber aturar ele, porque ele tinha as manias humanas dele, e isso o tornava uma pessoa difícil, o torna, né, uma pessoa difícil. E eu falei que você que olha para o pastor, você não sabe o que a esposa desse cara passa para aturar esse cara. Você não sabe o que esse homem ele faz com os obreiros, com as obreiras, com os funcionários da igreja. Eu te falo isso porque eu conheço muitas pessoas que até deixaram o cargo ministerial de pastor porque não aguentava a escravidão que se tornou ser funcionário daquela placa religiosa. Aí quando você entra na internet, você vê problemas com Bola de Neve, problemas com Universal, problemas com Deus e Amor, problemas com Adventista, problema com Assembleia de Deus. Enfim, quando você entra na internet, você sempre vai ver alguém falando que passou por isso ou passou por aquilo, sendo pastor ou não, dentro da placa religiosa. Mas por quê? Porque toda placa religiosa tem CNPJ. E para ter CNPJ tem que ter alguém que é dono do CNPJ. E aquele que é dono do CNPJ,
Ele vai cobrar os funcionários porque ele não vai querer deixar de andar de carro. Ele não vai querer deixar de andar de avião. Ele não vai querer todo dia de manhã, quando levantar, não ter uma geleia para comer com torrada. E se dane se o membro está desempregado. Que se dane se o membro tem pão com gordura para comer. Porque a função do pastor é ele chegar para você e falar assim, ó, temos que evangelizar mais porque tem muita gente no pecado. Mas vê se ele faz aquilo que o mandamento fala, com dízimo. Qual é a instituição religiosa hoje que pega 100% do dízimo e dá lá, na casinha lá, para o centro de pessoas viciadas em drogas, asilos de idosos, orfanatos, pega aquele dinheiro e use para a cura e libertação desse pessoal. Qual é a igreja? Qual é a instituição que dá 100% do dízimo? Não dá, sabe por quê? Porque o salário do pastor, bora botar um pastorzinho aí, mequetrefe, 5, 10 mil reais por mês. Pastor mequetrefe. Ah, eu sou da Universal, não ganho isso tudo. Você não ganha porque você foi doutrinado para não ganhar, meu irmão. Mas vê se o seu líder ministerial, o cara que está acima de você, que é pastor, vai lá ver quanto que ele ganha. Ele não ganha menos de 100 mil. Mas por que ganha isso tudo? Porque se ele ganha pouco, ele começa a roubar. Então é muito mais barato pro Edir Macedo pagar o cara lá, que toma conta de um município inteiro, 100 mil reais para o cara não roubar, do que pagar para o cara 10 mil para igualar seu salário ao dele. Porque senão todo mundo rouba. Então alguém vai ser o escravo para alimentar esse povo todinho. Isso era Deus e Amor, isso não é adventista, isso na Testemunho de Jeová. Qualquer igreja de placa religiosa grande é assim. A católica. Tu acha que um padre recebe quanto por mês? Tu acha que um padre recebe quanto por mês? E o cara que está acima do padre recebe quanto por mês? Só para você ter noção. A última vez que eu conversei, isso aí eu acho que foi em 2018. Eu acho que foi em 2018. Eu peguei um presbítero católico, que o presbítero, ele pode casar. Quem não pode casar é o padre. O presbítero é aquele que tem a chave da igreja, que abre porta, que arruma. Ele pode dar missa no lugar do padre, caso não tenha. É o presbítero. Ele está um carguinho abaixo do padre e ele pode casar. Eu conversando com ele, ele falou que o salário dele em 2018 estava em R$ 3.800. Aí é só você ir lá em 2018 ver quanto que era o salário mínimo. Sabe quantos dias da semana que o cara trabalhava na igreja? Um dia só. Domingo. O resto, ele ia lá uma vez ou outra para ver se estava tudo ok. Fora isso. Aí você vê em 2018 quanto que era o salário mínimo e quanto salário mínimo o presbítero da igreja católica recebia. 3.800 e pouco ele falou para mim. Eu falei assim, caramba, legal. Eu trabalhando na Uber nessa época de 5 da manhã a 1h30 da manhã, tirava isso por semana, mas imagine uma pessoa sair de casa às 5h30, 6 horas da manhã e chegar em casa por volta de 1 hora da manhã. Todo santo dia, para tirar mais ou menos isso por semana, e no final, com pneu, com freio, com gasolina, com óleo, muitas vezes não batia esse valor, o valor não batia metade desse valor. Quando você botava na ponta do lápis e fazia a contabilidade. Aí é o que eu falo para você. Já vou voltar aqui no tema de Atos 8:26. Aí é o que eu falo para você entender. Eu, dentro dessa minha inteligência,
Muitas das vezes eu fico assim, pai, por quê? Por quê? Por que que tentamos avisar a esse povo que a doutrina que eles seguem é uma doutrina católica e eles falam que a doutrina que a Bíblia apresenta está errada, porque não pode seguir a doutrina da Bíblia, que a doutrina da Bíblia, caso você não saiba, é uma doutrina judaica. A doutrina que você segue dentro da religião que você vai, tirando os da Assembleia de Deus, porque ali é pura macumba, não tem doutrina nenhuma, ali é puro espiritismo, pura macumba. Toda placa religiosa que segue a direção e a doutrina da Assembleia de Deus é pura macumba, tirando essas placas, o restante é tudo doutrina extremamente católica. Aí quando você vai mostrar e vai ensinar, as pessoas não querem. Aí você chega aqui em Atos e você lê o que está aqui em 26. Atos capítulo 8, versículo 26. Aí tu fala assim, mas Oliveira, o que tem a ver? O que você está falando com esse versículo? É simples. O anjo, ele chega para Filipe e fala assim, desce e vai lá naquela área ali que não tem ninguém, que é um deserto, e você vai ver o que vai acontecer. Felipe, por sua vez, sem entender nada, ele foi. Porque olha a obediência desse homem. Ele foi. Chegando lá, o que aconteceu? Ele conheceu o eunuco. E ali teve-se aquela conversa. O eunuco falando que não tinha ninguém para ensinar, que não tinha ninguém para fazer ele entender o que está escrito. Aí Felipe, num piscar de olhos, ele foi transportado, num piscar de olhos, ele e o etíope, para um outro local. E ali o etíope se batizou, confessou os pecados, começou uma nova vida. A direção dos verdadeiros adoradores é sempre o deserto. Enquanto as igrejas miram aonde tem árvores, aonde as igrejas miram que tem árvores, árvores biblicamente falando, significa pessoas, o Espírito fala assim, ó, vai lá para o deserto. Porque é lá no deserto que está aquela pessoa que ninguém quer. É lá no deserto que está aquela pessoa que ela está procurando entender e não tem ninguém para explicar. Porque aonde tem muita árvore, é uma árvore dando sombra a outra. Aonde tem muita árvore, o capim tem a sombra da árvore pequena. A árvore pequena tem a sombra da árvore média. A árvore média tem a sombra da árvore grande. E a árvore grande tem a sombra da árvore gigante. E a árvore gigante, ela não consegue ver sua raiz, porque tem toda uma folhagem tampando a raiz dela. Então, na verdade, aquele que dá sombra a um patamar de árvores é o que não tem conhecimento de onde é a tua raiz. E é isso que as pessoas estão observando. As pessoas olham para uma placa religiosa, a placa religiosa pequenininha é engolida pela média, pela pequena. A placa religiosa pequena é engolida pela média. A árvore, desculpa, a árvore, no caso aí é a igreja agora, tá? A árvore média é engolida pela grande. E a árvore grande é engolida pela árvore enorme. A árvore agora, estou falando que é a placa religiosa, a igreja que você vai. Só que essa árvore gigante, que é a igreja católica, e depois vem as outras religiões, que aí não estou mais falando só de evangélico, estou falando de todas as religiões do mundo, porque a árvore, a maior árvore, a maior, a gigante que há no mundo é a igreja católica.
Depois vem as outras religiões abaixo da Igreja Católica. Só que a Igreja Católica, ela não enxerga a raiz dela. Sabe por que ela não enxerga? Porque ela está cega. Todas as outras religiões que são tidas como árvore, que está ao redor dela, tampa a raiz. A pequena quer ser igual à grande. Melhor, desculpa. A minúscula quer ser igual à pequena. A pequena quer ser igual à média. A média quer ser igual à grande. E a grande olha para a gigante falando assim: eu vou ser igual ou melhor do que você. Só que ninguém olha para a raiz. Ninguém! Sabe por que ninguém olha para a raiz? Porque todos só querem olhar para o alto. Porque é no alto que está o poder. E não na raiz. Porque quando você olha para a raiz, você tem que olhar para cá. E quando você olha para cá, você tem que fazer a escolha. Eu sou católico ou sou judeu? Estou falando de doutrina, tá, gente? Aqui agora eu estou falando de doutrina. Eu sou católico ou sou judeu? Eu sou aquele que segue o que Cristo veio ensinar. Ele veio mostrar o caminho. Ele falou que a lei é justa e boa. Ele falou que ele não veio corromper, nem mudar, nem fazer nada contra a lei, mas sim cumprir a lei e fazer você copiar ele que cumpriu a lei, para que você também venha cumprir a lei e dentro do cumprimento da lei você seja salvo. Salva. Por isso que você, mulher, não pode ser pastora, não pode ser tô desde ontem com essa palavra na cabeça, mas não sai na boca. Episcopata. É o feminino de bispo. Apóstola não existe. Obreira não existe. Diaconisa não existe. Isso é fundamento católico. Eu quero ser diaconisa. Você é católica. Eu quero ser isso. Você é católica. Não pode. A Bíblia proíbe a mulher ter autoridade sobre o homem. Você pode ser o que você quiser ser na vida secular. Polícia, exército, marinha aeronáutica, enfermeiro, médica, presidente da república. Tu pode ser o que você quiser. Mas ainda a Bíblia vai estar falando. A mulher não pode ter autoridade sobre o homem. Então, se você está dentro de uma igreja querendo ter autoridade sobre o homem, você já está fora. E o homem que sabe disso continua chamando a mulher de minha pastora, é um bosta. É uma pessoa sem caráter. Isso se ele já sabe disso que eu estou falando. Se ele não sabe, eu te peço desculpas. Até porque você está passando a saber agora. Então rejeite essa placa religiosa. Fale na cara dela que a Bíblia proíbe ela de ser pastora ou qualquer cargo ministerial que tenha comando sobre o homem e saia dessa placa religiosa. Eu vou na Adventista. Toda vez que eu vejo lá uma mulher lá, eu falei, fica vocês aí, ó. Eu vou embora. Eu não vou diminuir mulher nenhuma, mas ficar aqui olhando para uma pessoa que está se intitulando uma coisa que não pode ser, eu não fico. E pode mandar para qualquer um aí que você conhece da Adventista Sétimo Dia, de Alcântara, do Jockey, Amendoeira, aqui no município de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Pode mandar, porque todos eles sabem que eu falo. Todos eles sabem que eu falo que mulher não pode ser. Pode mandar para Testemunho de Jeová, pode mandar para a Assembleia de Deus, pode mandar para onde você quiser. Não pode, não pode. Tá certo? Agora, esse vídeo que eu vou postar aí agora, eu não sei o que houve. Eu não sei se o YouTube removeu. Eu tinha esse vídeo há mais ou menos uns 10 anos no meu YouTube, mas eu procurei que nem um retardado, eu procurei que nem um doido. Eu procurei em oração, não achei, não sei onde está. Mas graças ao bom Criador que eu consegui achar de novo esse vídeo. E eu vou pedir para você entender
o porquê que você não pode acreditar no nome Jeová, o porquê que você não pode acreditar no nome Jesus, Javé, ou qualquer outra porcaria que tenha a letra J no começo. Ou qualquer outra porcaria, tô repetindo, tá? Ou qualquer outra porcaria que tenha a letra J no começo. Por quê? João. João. Porque, biblicamente falando, o nome João não existe. Joaquim também não existe. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo aí e entenda, tá bom? O nome de Jesus, não é Jesus, não é Jesus, não é nada disso. O nome dele foi escondido da mesma forma que o nome do Criador foi escondido, para que ninguém soubesse o verdadeiro nome do Pai, nem o nome do Filho. E quem escondeu isso foi o sistema maçom, foi o sistema Illuminati, foi o sistema católico, foi o sistema satanista. Esconderam o nome do Pai, esconderam o nome do Filho, porque o Filho tem o mesmo nome do Pai. E por que eu falo que Israel é um nome pagão? Porque o nome, você vai lá, é Ur dos caldeus, é Ur, depois Ur dos caldeus, depois cananeus, depois cananita. Aí inventaram uma luta aí do homem com um capeta que fala que é Deus, e o cara ficou manco da coxa, e depois que ficou manco da coxa, deu o nome do demônio no monte lá onde ele teve essa briga, e depois juntou 3 nomes de 3 demônios para formar o nome Israel. Aí eu falo para você, tu vai querer continuar acreditando nessa mentira? Por que eu falo Salvador? Porque Jesus é um nome falso. Por que eu falo Criador? Porque Deus é um nome falso. Criador é o que cria, Salvador é o que salva. É uma qualidade que eu estou dando. É como se fosse um apelido, mas um apelido positivo, bom. Criador é o que cria do nada. Salvador é o que te salva, é o que te tira da morte. Mas vai lá, eu achei esse vídeo, vou botar de novo aí. Espero que o YouTube não me bloqueie. Porque, ô plataforma nojenta. Vamos lá. Seja abençoado você e sua família. Bom vídeo. Claro, se inscreva no canal, compartilha, dá um like. Dá uma olhadinha aí nesse vídeo aí da letra J e faz comentários aqui embaixo para ajudar o canal. Me assiste através deste vídeo. Eu sou Efraim Ben Abraham, meu nome. Eu sou israelita e vim através deste vídeo passar a história que há neste dicionário. Este dicionário é um dicionário escolar da língua portuguesa. Francisco da Silveira Bueno, MEC, livro para o professor. Esse livro não é para o aluno. Por isso, os professores de hoje em dia, a maioria não conhece o conteúdo deste dicionário. Ele é antigo, ele é de 1969. Ele é um dicionário bem antigo. Ele é um dicionário que revela um grande conteúdo. É uma letra, como no início do vídeo já diz, né? A história do J é a letra J. Esse dicionário é a Fundação Nacional de Material Escolar, de 1969, Rio de Janeiro, Humberto Grande. E nesse dicionário ele conta a história que é omitida por grande parte dos dicionários que eu tenho acesso hoje. Pode ter algum que conte essa história, mas não chegou até mim. E esse dicionário conta essa história. Está aí agora na sua tela. É a história do J. Diz assim: iota.
consoante palatal, podendo ser substituída em determinados casos por G antes de E. I. Quanto ao valor fonético, estrangeiro, estrangeiro, com G e com J, canjica, canjica, com G e com J. No abecedário, ocupa o 10º lugar. Não existiu no latim literário e somente na Idade Média começou a ser empregado para distinguir o I consoante do I vogal. Olha que interessante. Esse dicionário antigo fala da história de uma letra, a letra J. E antes não existia, que o nome era iota, era o I. E veio existir na Idade Média. A Idade Média, por incrível que pareça, é chamada a Idade das Trevas. A idade de se esconder o conhecimento, onde pessoas que tinham algum manuscrito, alguma coisa relacionada às Sagradas Escrituras, eram perseguidos e mortos. Só quem detinha o conhecimento era a Igreja Católica. Eu tenho padres que divulgam isso claramente. E o que ele divulga é: só existia a Igreja Católica e pronto. A Bíblia foi feita pelos católicos e para os católicos. Essa agora é a informação que eu quero passar para você. Se não existia a letra J, como pode existir o nome Jesus? Há 2000 anos e 2013 anos atrás, como pode existir o nome Jesus? Testemunho de Jeová agora com você. Como pode existir Jeová se não existia a letra J para Jesus e J para Jeová? Como pode agora existir o nome Jesus e Jeová se não existia a letra J? Eu pergunto aos católicos, aos evangélicos e a outras religiões que são adeptas desse nome Jesus Cristo. Como pode existir o nome sem uma letra? Então, o nome Jesus e o nome Jeová são recentes e não tem nada a ver com o nome verdadeiro do Criador. Jeová não tem nada a ver. E o Jesus também não tem nada a ver com o nome verdadeiro do Salvador. Nem Jeová tem a ver com o Criador e nem Jesus tem a ver com o Salvador. Fica bem claro. E eu vou provar isso não com as minhas palavras, porque eu estou provando com um dicionário e você não tem dúvida que não existia a letra J. E agora você não vai ter dúvida. O testemunho de Jeová, ele mesmo vai declarar aqui agora. Eu vou mostrar para vocês uma brochuras da Testemunho de Jeová que diz: o nome divino que durará para sempre. Você pode procurar essa brochura na mão dos Testemunhos de Jeová, que eles vendem, né? Alguns deles vendem de porta em porta. E você vai ver a data desta brochura na página interna. É datado de 1984. É antigo também. Eu tenho outras brochuras recentes e não são tão antigas que agora já estão declarando que é Jesus. Mas a antiga já diz que não é Jesus Cristo, certamente. Vamos ver isso. Mas primeiro vamos ver o Jeová, porque como se trata da brochura deles, vamos dar prioridade a mostrar primeiro aos testemunhas de Jeová que eles estão seguindo a uma deidade de Roma, a uma deidade mitológica,
a um ídolo pagão. Vamos lá.